Hello, my name is Teacher Ana Paula. Essa é a nossa quarta aula, referente ao estágio de língua inglesa no ensino médio. A aula de hoje é sobre os pronomes demonstrativos e referência de tempo e lugar. Hello, I am teacher Marcilene Novelli. Nós estamos muito felizes em estar aqui nessa quarta aula para compartilhar com vocês de mais um conteúdo. Estamos à disposição e espero que gostem da aula. Então, o que vamos aprender hoje? Apresentar aos alunos as referências de tempo e de lugar com as preposições in, on e at. Os objetivos específicos são usar de forma correta as preposições de tempo na língua inglesa, conhecer e usar o gênero textual convite de aniversário. Então, o nosso word-up hoje é um convite de aniversário. Então, você conhece esse gênero textual? Você consegue entender o conteúdo deste convite? Todo mundo recebe convite, né, professora? Sim, o tempo todo, nem que seja hoje em dia os convites virtuais, né? Isso. E o convite, ele tem algumas informações sempre muito importantes, né? Que é quem está convidando, qual é o tipo do evento, é um aniversário, é um casamento, né? Uhum. O dia. O local, o horário. Então, e tudo isso aqui nesse convite, nós temos as preposições, que vai ser o tema da nossa aula de hoje. Então, agora vamos para as nossas Answer the Questions. Então, who is the part for? Where is the part? What day of the week will the part be? Então, são todas perguntas a respeito sobre as informações que estão contidas lá naquele convite. Então, vamos nos dar um minutinho para que vocês possam estar observando essas informações e fazendo a resposta de vocês. Só olhar lá no convitinho que vocês vão estar, tendo essa resposta, gente. Muito fácil, né? Onde localizar as informações no convite. Isso. Onde que vai ser essa festa? De quem que é essa festa, né? Que dia que vai ser essa festa? Então, tudo está lá no convite. Então, estão conseguindo responder, estão conseguindo localizar as informações? Acredito que sim, né? São informações curtas, o convite de aniversário, ele costuma ser bem objetivo, tem as informações bem claras para que o convidado saiba, né? O dia, o local, o horário, e saiba se localizar e não se confunda com a data do evento. Podemos, então, para as nossas respostas. Então, who is the part for? Então, de quem que é a festa, né? A festa é da Emily. Where is the party? Então, Lillian's house. Então, onde vai ser a festa? Na casa da Lillian. What day of the week will the party be? Então, qual vai ser o dia da semana que vai ser a festa? Sunday. Agora a professora Marcilene vai trazer uma breve explicação sobre o uso da preposição in. Prestem bastante atenção, façam anotações no caderno de vocês, que elas são fundamentais para a resolução das próximas atividades. Então, o uso do in, né? Essa preposição a gente vê muito, né? Em todo lugar a gente dá de cara com ela. E a gente fica pensando, in
In é dentro, é fora, onde que é o in, né? Então, o in é uma preposição utilizada para indicar tempo e lugar. O seu significado depende do contexto, né, ao qual ela está sendo aplicada. Pode ser, por exemplo, dentro de, em, de, no e na. Então, vocês viram que dá para usar o in de várias formas, né? Então, a indicação de tempo. No que diz respeito ao tempo, a gente pode dizer que in é utilizado para indicar períodos. O período mais longo, assim, menos definidos, como, por exemplo, uma parte do dia, ou um mês, ou um ano, né? E etc. Tipo, um mês, in January, né? Em janeiro. Então, ele é usado para esse tempo mais longo, né? E indicação de lugar também, tá? Que ao fazer referência a um lugar, a gente também pode usar essa preposição in, né? Quando falamos de locais maiores, como cidades, países, e que a gente pode estar usando o in também. Então, assim, observem que o in, ele pode ser usado de várias formas, tá? Mas quando a gente já pensa no mês, a gente já lembra do in. Quando a gente já pensa no dia, né, uma parte do dia, a gente já vai pensar no in, ou no ano, né? In 1997, in 1920, tá? É isso. Então, assim, prestem muita atenção, né? Porque nas atividades vocês vão estar tendo que fazer, né, empregar o in. Então, prestem atenção nas frases, tá? No contexto também, onde vocês vão aplicar. Agora, o uso do on. On é uma preposição que é utilizada para fazer referência, principalmente datas, dias específicos e a superfície de locais. Então, diferente do in, né, que fala de coisa mais abrangente, digamos um ano, um mês, períodos longos, o on ele é usado para datas específicas ou superfície de lugar. Então, o seu significado pode variar, como por exemplo, sobre, em cima de, acima de, em, no e na. Então, assim como o in, ele tem indicação de tempo e de lugar. A indicação de tempo, por exemplo, a data específica, October 6, no dia 6 de outubro. My boyfriend's birthday is October 6. O aniversário do meu namorado é dia 6 de outubro. Ou seja, né, é uma data específica. Ou então um dia específico. On Mondays, às segundas-feiras. The boys play soccer on Mondays. Os meninos jogam futebol às segundas-feiras. A indicação de lugar. Observe o uso da preposição on para fazer referência a superfícies de locais. Como, por exemplo, the fruits are on the table. As frutas estão em cima da mesa. The book is on the shelf. O livro está na prateleira. Agora, o uso do at, né? O at também é uma preposição usada em expressões que indicam horários, momentos e locais específicos. Então, dependendo do contexto em que ele está inserido, né? Ele pode significar a, né? Em, na e no, tá? A indicação de tempo. Então, veja abaixo o uso de preposição at, indicando horário. The meeting will begin at 10 a.m., né? Então, a reunião começará às 10 horas da manhã, tá? Our flight arrived at 9 o'clock. Então, nosso voo chegou às 9 horas. Então, indicação de tempo, né? Ele está falando de um horário ali, né? Às 10 horas, às 9 horas, sempre a gente vai estar usando o at. A indicação de lugar. My brother is at home. Então, meu irmão está em casa.
We had lunch at school yesterday. Nós almoçamos na escola ontem. Então, at school, um lugar na escola, né? At home, na casa. Então, ele também acontece nessa indicação de lugar, tá? Então, já vimos o in, já vimos o on e já vimos o at. Agora, eu quero que vocês acompanhem comigo essa tabelinha. Essa tabela vocês têm no material complementar de vocês e ajuda a fixar, né, e a vocês consultarem no momento de fazer as atividades. Então, ela é meio resumida. Então, in, dentro de algum lugar fechado em geral, livro, documento, carro, táxi, cidade, estado, país, bairro, mundo, válido para imagens também. Então, the cook in the kitchen. My sister lives in London. These phrases in the book. I found this candy in the car. I am in the taxi. I live in São Paulo. Agora a professora Marcelene vai ler o exemplo do at. Então, no at, né? Quando significa próximo, né? A, next to. Para eventos ou locais na cidade. Lugar onde você faz algo do dia a dia, tipo ver filme, estudar, trabalhar. Um exemplo. The shop is near the station. I cannot go now. I am at the party. I watch a movie at the cinema. I got sick at school. I had a meeting at work. Agora, um exemplo da preposição on. Então, ligado a algo quando está em uma superfície, espaço aberto, sem paredes. Para o andar, piso em uma casa. Para transporte público, televisão, rádio ou qualquer tipo de transmissão. Então, exemplos de frase. The picture on the wall is very expensive. The book is on the table. My bedroom is on the first floor. I am going. I am on the bus. We cannot call you now. We are on a plane. I see this guy on TV. I heard this song on the radio. Agora vamos para a nossa primeira atividade. Então, Wiley, place the words in the table according to the correct of the use of the preposition in, on, at. Então, nós temos aqui algumas palavras e vocês devem colocar na coluna correta. Será quais palavras se encaixam na coluna do in, do on e do at? Tem que prestar Vocês bem podem atenção, estar né, usando teacher? aquela tabelinha para ajudar vocês se tiver alguma dúvida. Isso. Lembra da data, né? A data completa, o mês, só o ano, dia da semana. Quando é específico, quando é falado no geral, qual é a preposition? Isso. Então, vamos dar um minutinho para vocês estarem completando nossa tabela e a gente já retorna com a chave de respostas. Vai riscando a palavrinha que vocês já usaram para não confundir. Vamos então para a nossa resposta. Então, lá na coluna in. Então, foi o ano, 1997, o mês, August, Monday morning, the afternoon e the past. Na coluna on, a data específica de março, né, 17 de março,
o dia da semana, os anos 60 e também os eventos específicos, né? A Páscoa e o Natal. E no at, o horário específico, 9 o'clock, lunchtime, the weekend, New Year's Eve e my birthday. Agora vamos para a segunda atividade com a professora Marcelene. Nessa atividade 2, fill in the gaps with the correct preposition. Então, vocês vão estar colocando no espaço, gente, a preposição correta, tá? Qual que é a preposição que se encaixa ali. Então, nós vamos ter a letra A, que é our ship leaves at 30 minutes, né? Ou in 30 minutes, ou on 30 minutes. Então, qual que vai se enquadrar quando a gente está falando de tempo, né? De hora, né? De minutos. O at, o in ou on? Na letra B, she goes to the market at, in ou on Saturdays. Então, Saturdays a gente está falando do quê? No dia da semana? Letra C, we are meeting at the café, in the café ou on the café, né? Onde que a gente vai se encontrar? A D, he was born on the 20th day of January in 1983. Então, a gente está falando de um ano, né? Então, esse ano, a gente vai falar, o at, in ou on? Essa tá fácil, né, teacher? Sim, tá bem facinho. A letra C. The football game is at, in ou on the stadium? A letra F. My birthday is at, in ou on June? Então, essa é uma data de aniversário, né? Ela está falando de um mês. E esse mês, a gente vai usar o at, o in ou on? Tá? Então, tá bem facinho, gente. Só lembrar lá, quando a gente usa o at, se é para hora, se é para dia da semana, né? O in e o on. Só completar, faz um xizinho e completa. Ou faz só um xizinho, né? Vamos dar um tempinho para vocês responderem, a gente já volta com a chave de resposta. Essa é fácil, então essa é menos de um minutinho. Sim, essa é bem rapidinho para responder. Até quando a professora foi lendo, já dava para ir respondendo na né? hora. Uhum. É só lembrar lá. Quando eu uso para hora, momento específico, né? Eu uso um tipo de preposição. Quando eu estou falando de períodos longos, aí é outro tipo de preposição. Vamos para as respostas? Vamos lá, teacher. Então, na letra A, ficou at 30 minutes, né? Que a gente estava falando ali de um tempo, né? Na B, ficou on Saturdays. Então, o dia da semana que a gente colocou. Na letra C, ficou at the café, porque a gente estava falando de um lugar que a gente ia encontrar lá no café, né? He was born on, porque a gente está falando ali de um dia específico, a gente está falando do dia 20 de janeiro de 1983, né? Então, a gente, na verdade, tem duas preposições, né, teacher? Tem um on e depois tem um in lá na frente também, viu? Sim. Deu para usar duas. Na letra C, the football game is at the stadium. A gente também está falando de um lugar, né? At the stadium, lá no estádio, né? E a F, my birthday is in June. Então, meu aniversário é em junho. A gente está falando de um mês, né? Só do mês. A gente está falando do dia e do ano, só do mês. Então, é in, tá? Conseguiram? Acredito que sim, essa foi bem fácil. E essa próxima também vai ser uma atividade muito simples, porque ela é parecida com o nosso Wear Up.
né? Nos post-activity, fill out the bird invitation as the preposition on, in or at. Então, agora vocês têm aqui um convite para a festa, né? E eu tenho as 3 preposições, in, on e at. Aonde eu vou usar cada uma delas, né? Então, lá eu tenho o dia que vai ser, o horário e qual o período do dia, né? Então, aonde que vai se encaixar de maneira Super correta cada fácil, uma né, dessas teacher? preposições. Então, Uhum. vamos dar alguns minutinhos, uns 30 segundinhos, porque essa é muito fácil. E a gente já volta com a nossa chave de respostas. Então, quando a Para gente ver se vai vocês usar para o conseguiram. dia, né? Qual preposição que a gente usa? Né? Para hora, qual? E o momento, né? Qual dia da Qual o semana período do ali, dia, né? o período do dia. Então, vamos para a nossa Facinho, resposta. gente. Então, a primeira preposition usada foi o on, né? Então, eu uso o on para me indicar o dia que vai acontecer. A preposition at para indicar o horário e a preposition in para estar indicando o período, que é a tarde, né? Isso. Agora, a professora, a teacher Marcelene vai fazer o resumo da nossa aula de hoje. Então, nessa aula de hoje, né, nós aprendemos os pronomes demonstrativos e a referência de tempo e lugar, né? Aprendemos o in, o on e o at, como que a gente usa eles, né, na frase, essa preposição, como ela é usada. E o gênero convite de aniversário, né? Que ele é um gênero que a gente pode estar usando na aula para ficar bem fácil e é ilustrado, né? Então, os alunos conseguem fixar bem. Espero que E vocês tenham também gostado fazer da o aula. uso da preposição, né? Isso, Durante aham, a escrita do convite, né? a escrita do Um convite que convite. tem um texto tão curto, mas que nós conseguimos usar as 3 As preposições. 3 preposições. Muito bem. Então, espero que Vejo nós vocês tenhamos, na próxima aula, né, teacher? sim, espero que a gente See tenha you. contribuído com o conhecimento de vocês. E até mais. Bye, bye. Até mais. Bye, bye.